Olá, sou a professora Maíra Virges. Estamos aqui para mais um momento para conversarmos sobre o seu filho autista. Qual é a importância da música no desenvolvimento do seu filho autista? Mas, professora, eu preciso saber até sobre música? Sim, são informações pontuais e necessárias para que você possa entender este universo da música e a importância que a música tem no desenvolvimento do seu filho. A música, ela tem uma linguagem universal. Se você tocar uma música clássica aqui no Brasil, é a mesma que se toca na Europa, no continente chinês, é a mesma. Ela tem os mesmos sons, os mesmos timbres, os mesmos compassos. Então, o que isso significa? Quando ele escuta uma música, ele está, através de toda a sonoridade musical, ele está ouvindo, mensurando todos os detalhes e se organizando. Nós temos na criança autista um cérebro hiperagitado. Então, a música, o que a pesquisa tem mostrado, ela auxilia nessa hiperatividade do cérebro. Então, a música, como tem uma linguagem universal, ela auxilia no desenvolvimento dessa criança. Ela exerce uma influência muito grande no comportamento humano. Observem bem, quando você está escutando uma música que ela é romântica, se você não, emocionalmente você não está bem, você acaba chorando. Então a música interfere no desenvolvimento e principalmente em todo o comportamento humano de qualquer pessoa. E a música para a criança autista, ela vai trabalhar com sentimentos, ela vai trabalhar com emoções, e isso auxilia a criança autista. Então, eu estou falando para vocês a importância que é a música, que é uma linguagem universal, mas principalmente mostrando para cada um de vocês que ela é uma peça fundamental no desenvolvimento da criança autista. Ah, mas professora, ele não gosta de determinados sons. Eu preciso saber quais são os sons, apresentar a sonoridade musical, saber quais são os sons que a criança reconhece e qual ela tem maior afetividade, qual é o som que ela tem maior afetividade. Eu não sou professora de música, eu sou pedagoga, mas as informações que eu trago para vocês são informações necessárias para auxiliar a criança autista e principalmente eu convivo com muitos profissionais musicistas e que eu tenho total apreço e respeito e eu vejo o trabalho musical que esses profissionais fazem com as crianças autistas e que são trabalhos pedagógicos que são importantes e que melhoraram o desenvolvimento de muitas crianças autistas. A música é um dos principais recursos para as crianças do espectro autista. Por quê? Permite ver qual é o potencial dessa criança. Quanto tempo ela fica atenta? Quanto tempo ela se concentra? Quanto tempo ela se adapta naquele meio através da música? Como são as emoções dessa criança? Como que ela reconhece as emoções nela e no outro? E qual é a linguagem musical que essa criança está tendo. Mas para que essa criança possa melhorar, para que ela possa socializar, eu tenho que apresentar todos os instrumentos musicais. Então, eu trouxe para vocês alguns instrumentos musicais que eu vou deixar aqui à vista para vocês. Ok? Eu estou aqui com vários instrumentos musicais. São sons diferentes e que eu estou trazendo para vocês. Olha bem, esse ursinho de pelúcia também tem som. Eu estou aqui com um pandeiro. Eu estou com alguns instrumentos musicais. Observem bem, esse aqui é um chocalho. Olha bem a sonoridade desse. Eu tenho que apresentar, porque a criança tem que aprender a discriminar. O mundo é feito de discriminações. É tudo igual? Não. O chocalho desse plástico é diferente desse outro som. É diferente desse outro. Olha bem, este que é de plástico e este
e é de madeira. Então, toda essa sonoridade musical, olha bem esta sonoridade musical. Vou trazer aqui para vocês na frente da câmera. Olha bem a sonoridade musical. Olha esse coco. Eu estou apresentando para a criança os sons. Claro que você não vai precisar apresentar todos, mas apresente os sons. Olha bem a sonoridade musical do coco, do bater dos cocos. Tudo isso é música. Eu tenho que apresentar os diferentes sons para a criança. Olha bem, este outro chocalho, diferente deste. Então, quer dizer, em todo instrumento, em toda ferramenta, tem um som diferente do outro. Agora aqui o som de animais. Aqui eu já mostrei para vocês em outra live, eu trouxe o meu ursinho. Ele tem um som. Ele tem um som. Isso é som, isso é música. Olha bem, este porco, ele tem outro som. Então, quando eu apresento para minha criança, eu estou fazendo com que ela se socialize. Eu estou fazendo com que ela tenha atenção, que ela se concentre e eu aumento a atenção desta criança. Então, como vocês podem observar, a música é um auxílio básico, é uma ferramenta importante para que a criança possa entender e aprender. Nós, professores, nós, pais, precisamos conhecer um pouco mais dos canais de comunicação, porque às vezes eu acho que comunicar é só falar. Não, o meu corpo fala. Se eu estivesse cansada aqui apresentando, vocês estariam vendo. Então, o meu corpo fala, os instrumentos falam, e a criança, nesse conhecimento, nessa discriminação, o que vai acontecer com ela? Eu vou estar desenvolvendo a atenção, vou estar desenvolvendo a memória dessa criança, a concentração e, com isso, estabelecendo pré-requisitos para que ela possa para novas aprendizagens. Pré-requisitos para novas aprendizagens. Lembre-se, a música tem alguns conceitos do que é baixo, do que é alto, do que é grave, do que é agudo. São intensidades diferentes. Ela tem pausa, ela tem compasso, ela tem ritmo, harmonia. Tudo isso auxilia a criança no seu desenvolvimento. Então, pais, comprem instrumentos musicais, mas não para que ela bata desordenadamente, mas para que você vá ensinar o som que este chocalho tem, o som que este porco tem, o som que este coco tem. Por quê? Você ensinando, você está fazendo com que a criança preste atenção. E muitas vezes, hoje em dia, já falei sobre as telas digitais, muitas vezes a atenção da criança tem sido voltada para um celular. Não existe interação no celular. Não existe comunicação. Claro, tem ferramentas fabulosas. A tecnologia ajuda. Mas espera aí, como eu estou mediando essas telas digitais? A música é uma ferramenta básica para você auxiliar o seu filho autista. Veja bem quanto tempo, 10 minutos que você fique, 5 minutos que você fique, você está auxiliando essa criança a despertar a atenção, a motivar esta criança. A criança gosta de instrumentos musicais, principalmente a criança autista, porque é uma combinação maravilhosa, a música com a criança autista. Queridos pais, lembre-se de uma coisa. A música é uma ferramenta básica para o cérebro se organizar. A criança que escuta músicas clássicas, ela acalma. Claro que você não vai pôr um rock quando a criança estiver alterada, mas se você põe uma música clássica, uma música mais romântica, você vai estar o quê? Diminuindo a ansiedade da criança, diminuindo as alterações dessa criança e fazendo essa criança melhorar na questão de aprendizagem. Porque o que eu preciso para aprender? Qual é a ferramenta básica da aprendizagem? Prestar atenção. Quantas vezes você vê seu filho fazendo determinadas coisas, mas ele não está prestando atenção? A atenção é a ferramenta mais importante.
da aprendizagem. Então, a música vai auxiliar na atenção, na concentração, na memória, no estabelecimento de conhecimento de muitos conceitos. Por quê? Porque ela está, com suas notas musicais, ela está auxiliando ritmos diferentes, pausa, harmonia, e tudo isso auxilia quando ela ouve uma música clássica, principalmente as músicas clássicas. Você está auxiliando o cérebro a se organizar. Olha bem, e quando a música é ativada no cérebro, você auxilia que todas as áreas do cérebro sejam ativadas. Olha que importante. Todas as áreas do cérebro sejam ativadas. Então, pais, invistam em instrumentos musicais. Você não precisa ter muito dinheiro. Olha bem, esses instrumentos musicais aqui são instrumentos que você pode comprar. Antigamente dizia, né, na loja de 99, 199. Olha aqui, é um coco. Você pode, olha bem, a cadência, o ritmo, a harmonia. Então, nós temos pais músicos. Quanto que você, pai, pode auxiliar, sendo músico ou não sendo músico, você pode auxiliar o desenvolvimento do seu filho. O som entra no ouvido, tá? E as outras áreas de movimento, de atenção, de memória, de motivação e de emoção. Todas essas áreas são ativadas. E essas áreas cooperam para que o indivíduo possa aprender tudo. Claro que quando a criança está alterada, eu tenho que pensar, eu não posso este som, nem este som, mas eu posso o quê? Eu posso dar a ele, por exemplo, este coco. E devagar. Calma. Você que conhece a necessidade do seu filho e sabe qual é a intensidade dos sons que ele consegue ouvir. O que é que acalma? Qual é o som que acalma o seu filho? Qual é o instrumento que mais acalma? Qual é a música? Mas nós temos que investigar. Por isso, eu tenho que transitar em todo o universo musical. O que é que melhora o meu filho? Lembrando que quando o som entra no ouvido de uma criança, você auxilia para a aprendizagem nos seus movimentos, auxilia na sua memória, na sua atenção e nas suas emoções. Então, viram como é importante a parte musical da nossa criança? Toda criança, nós seres humanos, nós aprendemos. Eu não sei todas as coisas ainda, então eu vou em constante aprendizagem. Então nós seres humanos, nós estamos em constante aprendizagem. Nunca nós sabemos tudo. Nem eu sei sobre o autista tudo, mas cada dia a gente busca maiores informações. Mas quando eu busco maiores informações, eu preciso ficar atenta. Eu preciso me concentrar. Eu preciso de ter o meu cantinho organizado. Eu preciso, às vezes, escutar determinadas músicas. Para quê? Para me trazer deste mundo tão caótico, me trazer à pesquisa. Então, olha a criança. A fase da primeira infância é a fase mais importante da criança autista. Mas ela deve encontrar, no seio da família, organização, ferramentas importantes para essa criança desenvolver. Então, nós já falamos sobre organização, nós já falamos sobre as rotinas e nós estamos trazendo para o seio da família a importância da música. E a música, ela é importantíssima no desenvolvimento dessa criança em toda a sua infância. Por quê? Porque na família, essa criança é que vai conhecer isso daqui. A escola, logicamente, vai apresentar. A escola tem muita música. A escola tem histórias cantadas. A escola tem vários gêneros musicais que apresenta para a criança. Mas em casa, o que eu faço para organizar esse cérebro hiperagitado do meu filho? O que é que eu tenho feito? Na primeira infância, do zero, desde que a criança nasce até os 12 anos, a criança é influenciada e moldada
pelos estímulos de outras pessoas. Então, lembre-se, pais, do 0 aos 12 anos, a criança está formando a sua personalidade, o seu caráter. E lembre-se que é uma criança autista, que tem dificuldade de interagir, dificuldade de se comunicar. Mas o que é que eu estou apresentando para o meu filho? Ah, peraí, isso é papel da escola, isso é papel dos terapeutas. Não. O que eu, como família, estou auxiliando o meu filho autista a organizar este mundo? Ele tem uma forma de agir diferente, ele tem uma forma de ver diferente. Eu sempre falo que eu, como pessoa, eu transito em 2 mundos. Eu transito no meu universo e transito no universo autista. Mas para que eu possa transitar no universo autista, eu tenho que reconhecer o que eu sei sobre este universo. Eu só posso sair do meu mundo e auxiliar a criança autista quando eu transito, saio do meu, sento no mundo autista e vejo o que eu posso auxiliar o meu filho. E eu vejo muitos pais falando assim, não, eu preciso mudar o meu filho. Não. O que eu reconheço no meu filho, o que eu sei, quais as necessidades que meu filho tem, como é que ele estabelece as suas relações, como é que ele organiza a sua vida, eu tenho que saber como é. Então, do nascimento até os 12 anos, a criança é moldada nos estímulos por meio de pessoas e principalmente nas situações que são apresentadas na família. Eu lembro muito bem que tinha uma criança autista que todos os dias ela ia escovar os dentes e depois que ela escovava os dentes, ela batia a escova de dente na pia. E isso incomodava toda a família, porque às vezes ela passava horas batendo a escova de dente na pia. Daí vieram para mim e perguntaram assim, eu presenciei várias vezes essa situação, eu falei, gente, tem alguém na casa que algum dia fez este estímulo? Tem alguém algum dia dentro da casa que fez este estímulo? Daí observaram que 2 tios que visitavam a casa tinham como hábito, quando terminava de escovar o dente para limpar e para sair a água da escova de dente, batia na pia. Mas essa criança gostou desse estímulo. Só que em vez de ela gostar e fazer 1, 2 vezes para tirar a água, ela utilizava aquilo como o quê? Movimento estereotipado. Então, olha bem, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que mostrar para ela várias vezes esses tios escovando os dentes e não mais reforçando aquele estímulo que para a criança era motivador. Mas só que um motivador de forma negativa. Então, olha bem, pais, vocês estão entrando num universo diferente, entrando num mundo maravilhoso, mas diferente. Eu aprendo com as crianças autistas, eu aprendo com o meu neto autista. Quanta informação, quanta responsabilidade eu tenho neste universo, mas eu preciso, como família, saber que do 0 até os 12 anos essa criança vai ser moldada principalmente pela família. Como será que eu estou moldando? Como é que eu estou moldando o comportamento? Será que eu sei como transitar neste universo? Eu tenho que entrar neste universo. Eu tenho que emergir neste universo para poder conhecer. E a música, ela auxilia, é uma ferramenta importantíssima da família no desenvolvimento global da criança. Eu não sou musicista, como eu disse para vocês, mas convivi com excelentes profissionais da área. E todos esses profissionais, eles viram que um recurso fundamental é a música. Vou contar uma situação de uma amiga minha que eu amo muito e que ela é pianista e que trabalhou por muitos anos numa escola especial e que atendia crianças autistas. Quando ela começava a tocar o piano, as crianças mais severas da escola se acalmavam. Quantas saíam da sala de aula ouvindo o piano, que às vezes era longe da sala onde essa criança se encontrava, na sala de música. Essa criança saía e ficava próxima do piano, calma, tranquila. Então, pais, se nós sabemos que o piano ou outros instrumentos musicais acalmam uma criança,
Por que não oferecer? Porque diante de um comportamento alterado, organize, não espere um comportamento alterado. A música vai sensibilizar o ouvido e vai organizar este cérebro. Sensibiliza o ouvido e auxilia este cérebro. Por meio da escuta musical, exploração sonora. Esse aqui, ó, é exploração sonora. Escuta musical, músicas que eu levo, canto com a criança, apresento, conto histórias para a criança. Quantas coisas você pode fazer? Você está desenvolvendo a atenção e a memória. Por quê? Quando eu exploro os sons, eu estou dando para a criança sentar em algum lugar. Isso é atenção. Isso é estar aumentando o nível de atenção e principalmente da memória dessa criança. Porque quando eu presto atenção e eu memorizo o que eu preciso aprender. Se eu não tiver atenção, a criança que não tem atenção, ela não vai aprender. Quantas vezes eu vejo pais falando com a criança, andando por ali e ela não prestou atenção. Nós precisamos ter momentos de atenção com os nossos filhos. E também a escuta musical, a exploração dos sons, além de melhorar a memória, de melhorar a atenção, ela também melhora a coordenação motora. Por quê? Porque você pode dançar com a criança, você pode explorar os movimentos musicais brincando com a criança. Quantas coisas você pode fazer? Então, observem bem, a escuta musical e trabalhar com instrumentos sonoros auxilia a criança em todo o processo de aprendizagem. E para aprender, eu preciso ter atenção. E principalmente, vai melhorar muito a socialização da criança. Como vai melhorar a socialização? Porque a música ela é divertida. A música é acolhedora. Dependendo do gênero musical, ela mexe com as emoções, ela acalma a criança. Então, pais, vejam qual é o estilo musical do seu filho, explore, faça uma escuta musical dos seus filhos, explore os diferentes sons. Quer dizer, não é que seja todo dia eu tenho que fazer isso. Lembra que eu falei sobre os 10 minutos por dia, quanto que você pode trabalhar com essa criança? Escolha um instrumento musical, busque a dedo os brinquedos dessa criança que tem sonoridade musical. Não busque instrumentos que sejam ardidos para a criança, que estimulem ela a hiperatividade. Não busquem esses instrumentos, mas busquem instrumentos e realize com a criança, seja mediadora desse processo de aprendizagem e ela principalmente, como eu já disse, desenvolve a atenção. A música auxilia na apreensão das regras sociais. Mas espera aí, professora, sim, eu tenho que escutar uma música, é uma regra. Olha, enquanto estiver cantando, ouvindo este som, você vai ter que ficar sentado. Você está apresentando um som e ela tem que ficar sentada. Olha, quando eu parar a música, você tem que fingir, é uma brincadeira de estátua, você tem que ficar quieto, você vai, brinque com ela. Porque este estátua é nada mais, nada menos, brincar de estátua com sonoridade musical, nada mais, nada menos do que atenção, memória e regras sociais. Mais alguma coisa importante assim. A criança precisa ser sensibilizada através do mundo sonoro. Isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo no universo. Ela tem que ser sensibilizada, ela tem que ouvir, aprender a ouvir. Mas escutando uma música inteira, uma música sacra, ou no primeiro dia? Não, é uma construção contínua, no dia a dia, para que ela possa desenvolver a memória e a atenção. Então, ela precisa ser sensibilizada a todo o gênero musical. Cantar, mover-se, ouvir música, desde a mais tenra idade. É o benefício que mais você pode oferecer para o seu filho. É o benefício maior que você pode oferecer para o seu filho, porque ele vai melhorar, além do desenvolvimento linguístico dessa criança, porque ele está ouvindo frases, ele está ouvindo sons. Então, quanta coisa você pode auxiliar. Tem um pedagogo da Universidade de Carolina do Sul que se chama-se Edwin Gordon.
E ele fala muito sobre a sensibilidade musical. Ele fala muito sobre apresentar os sons para a criança. Por quê? Porque fazendo tudo isso você está auxiliando em toda e qualquer aprendizagem. Em toda e qualquer aprendizagem. Os jogos musicais. Quantos jogos musicais nós temos? Se você entrar na internet por jogos musicais, você vai ver que isso é importantíssimo, porque melhora o desenvolvimento global das crianças e principalmente auxiliam na exploração do universo. Porque a criança nossa tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de socializar. Então, com essas duas dificuldades que ela tem no seu desenvolvimento, de interação, de comunicação, a música vai auxiliar ela a se identificar e ela a se organizar. Então, olhem bem, os jogos musicais, eles auxiliam. Quem já viu uma música, por exemplo, quando você faz gestos numa música, você está ensinando a socialização. Quando você brinca de estátua, como eu já disse para vocês, você está ensinando o quê? Além da socialização, a atenção, a memória. Então, quantas coisas vocês podem auxiliar a criança autista? São 3 tipos de jogos musicais. A criança do 0 aos 3 anos, o que você pode trabalhar com criança de 0 a 3 anos? Com relação a jogos musicais, atividades de sons e de gestos. Quantas vezes, às vezes, você chega num bebezinho do 0 aos 2 anos e você começa a cantar e você começa a fazer o quê? Dança, né? Você dança com a criança, você faz alguns gestos musicais, tudo isso é do 0 aos 3 anos. Então, é o período sensório-motor. Então, neste período do 0 até os 2 anos e 11 meses, tá? Você trabalhe com músicas que envolvam gestos e sons, principalmente o gesto. A criança ama dançar. Você pode ver que é uma criança de 6, 7 meses que está sentando já. Quando você apresenta os gestos e os sons, ela dança até sentadinha. Por quê? Porque tem o que apresentar. Eles se envolvem no mundo sonoro, aprendem a ter atenção, a ter memória através de gestos e sons, de 0 a 3 anos. O segundo jogo musical é sobre a função simbólica. A criança imita. A criança aprende a imitar. Então, é na fase dos 3 aos 12 anos, a criança vai aprender a imitar. E com a música, ela adquire, quando ela ouve a música e imita, ela está agindo de uma forma do quê? Uma função de sonoplastia. Então, ela desenvolve a linguagem. Então, a música é benéfica e é necessária para o desenvolvimento da linguagem e principalmente pela interação da criança. Porque a música, ela tem uma função de sociabilidade. Então, como a gente pode observar, dos 2 aos 12 anos é a melhor fase de interação da criança. É a melhor fase de você ensinar a ela conceitos de socialização. E a música é uma ferramenta importantíssima, onde você auxilia a criança no seu desenvolvimento de imitar, no movimento, na hora das regras sociais. Tudo isso você vai ensinar a criança através da música. Não que vai falar, agora eu vou ensinar para a criança a função de sonoplastia. Não. Pense o que você pode fazer com uma criança dos 3 aos 12 anos. E a partir dos 6 aos 12 anos. Dos 6 aos 12 anos. O que você pode auxiliar a criança dos 6 aos 12 anos, além da parte sensório-motor, que é o primeiro jogo musical, segundo jogo musical é a função simbólica, e o terceiro, as regras sociais. O que significa isso? Regras sociais. Quando nós ensinamos a criança a cantar e brincar, ela tem uma regra. Por exemplo, agora você vai imitar determinada criança, determinado brinquedo. Você vai imitar determinado personagem que você conhece. Então, tudo isso, a criança aprende a socializar, mas ela tem que aprender as regras. Agora é minha vez.
esperar a minha vez, a vez do outro. Então, quer dizer, tudo isso significa a criança vai aprendendo a si própria, a manter-se regulada e esperar a vez, principalmente esperar a vez, e saber como é que o outro está realizando a atividade. Que jeito? Ele está bem? Ele está feliz? Ele está entristecido? Ele está cantando bem? O que eu posso fazer para imitar ele? Então, quantas coisas você pode trabalhar? Então, são 3 tipos de jogos musicais. O que você pode fazer para uma criança de 0 a 3 anos, o que você pode fazer dos 3 aos 12 anos, dos 6 aos 12 anos, é trabalhar com esses jogos musicais. A música favorece o desenvolvimento afetivo da criança. Vocês podem observar que às vezes determinadas crianças, quando estão ouvindo determinada música, vêm fazer carinho no pai e na mãe. A criança autista tem grandes dificuldades de reconhecer nos outros e nela mesmo a expressão das emoções. Uma das coisas mais difíceis da criança autista é de reconhecer as expressões. Uma vez eu cheguei em casa e eu estava muito nervosa e meu neto tinha colocado abaixo uma salinha que eu tenho com todos os meus jogos. Daí eu disse para ele, mas eu estou com muita raiva de você, estou muito brava. Ele falou, vovó, o que é isso? O que é isso? Ele não conseguia fazer a leitura da minha expressão. A criança autista precisa, e para tanto, para fazer a leitura das expressões, novamente eu vou mostrar para vocês essas raquetes. Eu estou feliz, mas eu estou muito, o quê? Assustada, com raiva de você ter feito isso. Estou nervosa. São sentimentos que têm que ser expressos, mas a criança tem que aprender a reconhecer nela e no outro. A música, quando você brinca com a música, você está colaborando para a integração social desta criança. Criança autista tem uma maior percepção sensorial. Ela tem um ouvido musical muito bom. Vocês sabiam disso? Olha bem o que eu vou dizer para vocês. Muitos pesquisadores falam que o autista, estou dizendo a grande maioria, tem um ouvido absoluto, capazes de ouvir sons inaudíveis que outra pessoa não ouve. Por exemplo, ela consegue perceber a corrente elétrica que passa por trás da parede. Quantas vezes que você percebeu uma corrente elétrica? Quantas vezes um dia eu estava trabalhando com uma criança e nós estávamos numa sala e de repente ela falou, peraí professora. Ela foi na varanda, que na sala tem uma varandinha, ela foi lá, ela falou, a senhora está escutando o som do rio? Eu falei, não. O rio, um riacho, passa perto da clínica, passa perto da clínica a 3 quarteirões de distância. E ele estava ouvindo o riacho. E aquilo o deixava alterado. O que eu fiz? Caminhamos até o riacho, mostrei para ele que o riacho estava ali, aonde estava vindo este som, para ele manter o quê? Para ele manter mais tranquilo. Muitas vezes a criança está alterada, não sabe de onde vem esse som, não sabe procurar aonde vem esse som por causa desse ouvido absoluto. Então nós pais, quando eu disse para vocês que nós pais somos os pesquisadores, nós somos pessoas que vão buscar as informações para ver o que está acontecendo com seu filho. Quantas vezes eu já vi pais buscarem informações para poder atender o seu filho. Por exemplo, com relação ao ouvido absoluto, vocês sabiam que uma corrente elétrica tem um som? Eu não sabia. Foi na pesquisa que eu descobri e eu comecei a perceber que muitas crianças chegam perto da parede, próximo à parede, porque aquilo incomoda ela. Então, quantas informações nós achamos importante com relação à música? Ela é um conceito universal. Vamos auxiliar nossos filhos, pais. Vamos auxiliar nossos filhos a compreender este mundo sonoro. Porque o mundo é feito de cores, de formas, de tamanhos, de espessuras, mas ele é feito de sons. Se ele não souber discriminar os sons,
como é que ele pode perceber o que acontece ao redor dele? O mundo totalmente é sonoro. Por exemplo, se eu bato aqui, tem um som. Mas espera aí, ele precisa saber de onde veio esse som. A criança autista, muitas vezes, ela se estressa, ela entra em crise por causa de algum som que ela não sabe de onde veio. Olha bem o exemplo que eu dei para vocês daquele riacho que passa 3 quadras da clínica. Então, o que significa? Eu levei até lá para que ele visse do que estava aquele som, mas ele ficou mais tranquilo. É de lá que vem. Tá? Então, observem bem, vamos auxiliar nossos filhos neste mundo sonoro para dar mais informações. Quantos sons existem? Sons do nosso corpo, quando eu trabalho com sons do nosso corpo, estou ensinando a expressão corporal, ensinando os sons do meu corpo. Então, a música, nós melhoramos esse universo autista. Com a música, nós aumentamos o potencial do nosso filho. Com a música, nós fazemos a criança perceber este universo sonoro. A música envolve a todos, mas principalmente a criança autista. Então, ela é uma ferramenta fundamental e necessária para o desenvolvimento, porque oferece experiências para essa criança necessárias para a melhoria do seu potencial. Então, como vocês podem observar, olha a importância da música. Quantas coisas nós vimos? Nós vimos sobre os jogos musicais, nós vimos como trabalhar através dos jogos musicais. Então, pais, se sintam privilegiados de ter um filho autista. Porque eu vejo muitos pais falarem, mas meu filho não é autista. Ele tem medo de falar essa palavra. Então, nós não podemos mais ter medo daquilo, nós só temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, por isso, o conhecimento é necessário. Nós só temos medo daquilo que nós não conhecemos. Seja bem-vindo ao Universo Autista. Muito obrigada.